Olá pessoal, aqui é Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Hoje começamos o curso Premium de Investimentos Globais. Se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Módulo 1. Terceira aula. Educação financeira. Ideologias capitalismo e socialismo. Capitalismo e socialismo foram dois sistemas econômicos que disputaram a hegemonia no mundo ao longo do século XX. Nesta aula vamos focar principalmente nas diferenças entre os dois sistemas. Socialismo, por sua vez, tem origem no século XIX, como uma crítica ao sistema capitalista e especialmente na sociedade industrial que se desenvolvia. Desta maneira, um grupo de intelectuais de diversas nacionalidades como Proudhon, Karl Marx, Friedrich Engels, Saint-Simon, Robert Owen, idealizaram uma sociedade diferente da capitalista. Ali, a propriedade e os meios de produção estariam nas mãos do Estado ou pertenceria à coletividade. Alguns países tentaram implementar o socialismo como sistema econômico e coletivizaram os meios de produção como Cuba, a União Soviética, China e Vietnã, após a Guerra do Vietnã. O capitalismo é um sistema econômico baseado nas trocas de bem por dinheiro e onde é possível as pessoas serem donas das propriedades e dos meios de produção. É difícil precisar a origem no tempo e no espaço do capitalismo, pois este foi se desenvolvendo ao longo de séculos. No entanto, observamos sua gênese no século XVI quando a Europa Ocidental passava do feudalismo para o mercantilismo e a valorizar o dinheiro como principal meio de troca por serviços e produtos. A China é comunista ou capitalista. Há 70 anos, o Partido Comunista assumiu o poder na China, encerrando uma longa guerra civil, e seu líder, Mao Tse-tung, anunciou o nascimento de uma nova nação, a República Popular da China. Nesse período, o país passou por grandes mudanças. Mao implementou políticas marxistas, mas, diferentemente do comunismo soviético, centrado na classe trabalhadora industrial, a Revolução Maoísta se baseou nos camponeses. O objetivo do líder chinês era industrializar o país e transformar a tradicional economia agrária. Para isso, criou grupos de trabalho e fazendas coletivas, proibindo a agricultura particular e a propriedade privada. A coletivização e a centralização da economia transformaram a sociedade. Mas o grande salto para frente, como Mao chamou seu processo de industrialização, também causou uma insuficiência alimentar muito séria. A fome matou de 20 a 45 milhões de pessoas entre 1958 e 1962, segundo diferentes fontes. Mao aprofundou suas políticas comunistas e lançou, em meados dos anos 60, outro projeto controverso, a Revolução Cultural, uma campanha contra partidários do capitalismo na China sob o pretexto, apontam os historiadores, de eliminar seus inimigos políticos dentro do Partido Comunista Chinês. Milhões de pessoas foram aterrorizadas pela Guarda Vermelha, os jovens mobilizados por Mao para eliminar a cultura burguesa. Apesar disso, um forte culto à personalidade transformou Mao em uma espécie de divindade nacional. A imagem dele ainda está muito presente no cotidiano do país asiático. No entanto, a República Popular da China é muito diferente daquela concebida pelo auto-intitulado Grande Timoneiro. A China é hoje, 7 décadas após sua fundação como o maior país comunista do mundo, a nação asiática caminha, segundo alguns analistas, para se tornar a principal potência econômica do planeta. O PIB chinês é superado apenas pelo dos Estados Unidos. No entanto, em termos de paridade do poder de compra, PPP, já é o país mais rico do mundo. A China também possui o setor bancário mais rico e a instituição com o maior total de ativos, o Banco Industrial e Comercial da China ICBC. E é o principal gigante comercial, produz e exporta mais que qualquer outro país, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo, segundo a lista de 2019 da revista Fortune. Tudo isso foi possível devido a mudanças introduzidas desde 1978, 2 anos após a morte de Mao, por Deng Xiaoping, que promoveu um programa econômico que ficou conhecido como Reforma e Abertura.
Deng fez o oposto da proposta de Mao, liberalizou a economia, permitindo o ressurgimento do setor privado e o poder descentralizado, deixando a tomada de decisão nas mãos das autoridades locais. Ele também passou a dar aos agricultores maiores liberdades para que pudessem administrar as terras que cultivavam e vender os produtos que colhiam. Também promoveu uma abertura ao exterior. Ele viajou para os EUA e selou laços com Washington, após o histórico primeiro passo que Richard Nixon deu ao visitar a China nos últimos anos de Mao, em plena Guerra Fria. Socialismo com características chinesas. O modelo econômico introduzido por Deng, baseado em uma economia de mercado, foi chamado de socialismo com características chinesas. A fórmula foi bem sucedida e permitiu à China começar a crescer, de forma sustentável, em níveis recordes, por 3 décadas. O Banco Mundial estima que mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza graças às reformas, como parte de um desenvolvimento sem precedentes. Os líderes posteriores, Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente do país, Xi Jinping, mantiveram os planos de reforma e abertura. A China se modernizou e hoje não apenas domina a fabricação de roupas, têxteis e eletrodomésticos. É também um gigante tecnológico. A multinacional Huawei, a maior empresa privada da China, é líder no desenvolvimento da tecnologia 5G e a segunda maior fabricante de telefones celulares do mundo. Outra empresa privada, a Lenovo, vende mais computadores pessoais que qualquer outra empresa no mundo. Enquanto isso, Alibaba, do empresário Jack Ma, domina o comércio online, com um faturamento que supera o da Amazon, sua rival americana. Os fundadores dessas empresas estão entre as centenas de chineses que agora fazem parte da lista de bilionários da revista Forbes. Com tudo isso, vale a pena perguntar: podemos continuar chamando a China de país comunista? Do ponto de vista político, a resposta é, definitivamente, sim. 70 anos depois de Mao chegar ao poder, o país ainda é governado por uma única força, o Partido Comunista da China, que opera de forma centralizada e tem líderes em cada cidade e região do país. O presidente é eleito pela Assembleia Popular Nacional, o parlamento, que é controlada pelo Partido Comunista. Não há liberdade de imprensa e, com exceção de alguns meios de comunicação privados, o setor de mídia está sob controle estatal. Segundo a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, o governo chinês mantém controle rígido sobre a internet, os meios de comunicação. Também persegue comunidades religiosas e detém arbitrariamente defensores dos direitos humanos. No entanto, quando o país é analisado por uma perspectiva econômica, é outra história, ou seja, um capitalismo até brutal. O liberalismo fez mais pelos pobres do que qualquer outro sistema na história. O quão livre é uma economia analisando 4 grupos de critérios. Estado de Direito, Império da Lei, em que examina o respeito aos direitos de propriedade e a eficiência judicial ao assegurar o cumprimento dos direitos e dos contratos e integridade de governo, observância da Constituição e das leis e ausência de corrupção. Peso do governo, carga tributária, proporção da riqueza nacional consumida pelo Estado e equilíbrio fiscal. Grau de intervencionismo do Estado, liberdade para empreender, averiguando a dificuldade para abrir, operar e fechar uma empresa, a partir do número de procedimentos burocráticos exigidos, quantidade média de dias de espera e custo, seja para abrir, licenciar a operação ou encerrar um empreendimento, nível de intervenção do Estado nos contratos de trabalho, reduzindo sua liberdade e liberdade monetária, ou seja, ausência de inflação e controle coercitivo sobre preços. Abertura comercial, liberdade de comércio exterior, ausência de barreiras tarifárias e não tarifárias em importação e exportação, liberdade de investimento, inexistência de amarras legais para movimentar capital de um setor para outro e através das fronteiras, e liberdade financeira, independência do setor bancário em relação ao Estado. Em países com pouca burocracia, máquina estatal enxuta, forte império da lei e reduzidos graus de corrupção, só há uma forma de atingir seus objetivos econômicos:
servindo as demais pessoas por meio da colocação no mercado de bens e produtos que elas queiram adquirir, ao preço mais razoável possível, a fim de conquistar clientes. Porém, vamos deixar claro, não se trata de ausência de Estado, muito pelo contrário, o Estado tem a função de evitar os exageros e também a falta de concorrência que prejudicaria os consumidores. E vamos para um exemplo ocorrido nos Estados Unidos da empresa DuPont, que é a segunda maior empresa química do mundo em termos de volume de capital, e a quarta em termos de receita. Tem sede em Wilmington, no estado do Delaware. Esta é a história do PFOS-C8, ácido perfluorooctanoico, inventado em 1945 nos Estados Unidos e cuja ingestão acumulada ao longo da vida está por determinar que hoje 99% da população mundial está contaminada. Recentemente o filme Dark Waters, Verdade Envenenada, disponível na Amazon Prime Video, protagonizado por Mark Ruffalo e Anne Hathaway. O caso Teflon foi ainda narrado pelo jornalismo independente do The Intercept, e depois pelo The New York Times. Inicialmente criado como isolante dos tanques militares, o Teflon veio parar no uso doméstico nos anos 60, apesar dos testes laboratoriais das empresas químicas começarem a demonstrar que o PFOS-C8 causava tumores testiculares, pancreáticos e hepáticos em ratos de laboratório. Em consequência dos riscos para os seres humanos, a 3M desistiu da sua produção no ano 2000, quando finalmente a Agência de Proteção do Ambiente norte-americano, EPA, exigiu às empresas uma avaliação mais rigorosa dos efeitos do químico. Mas, ao contrário da 3M, a DuPont passou a assegurar vendas estimadas em mais de $1.000 milhões por ano com este produto, apesar de na sua linha de produção de Teflon, vários funcionários terem problemas de saúde graves, incluindo grávidas. O escândalo Teflon só se tornou visível depois das queixas de um produtor de gado, vizinho da DuPont, em Parkersburg, Virgínia Ocidental, ver morrer suas 200 vacas ao ingerirem água do rio contaminada pela fábrica química. Em simultâneo, tanto o agricultor como a sua mulher contraiu cânceres. Ele já faleceu. Com essas histórias tanto da China, como de uma única empresa americana DuPont, nos damos conta que não vivemos em um mundo utópico, perfeito. O ser humano tem seus excessos que precisam ser criticados e julgados. O objetivo de qualquer investidor é aumentar seu patrimônio através dos aportes mensais e da valorização de seus ativos. Ter esses conhecimentos vai fazer você filtrar de forma lógica e sem uma ideologia radical onde deverá investir em certos períodos, pois a diversificação geográfica é muito importante, com o intuito de capturar um equilíbrio em uma grande crise que possa surgir e manter uma segurança estratégica. Nos vemos na próxima aula.